Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa habitar em nossos corações e Cristo continue operando neste poder, nos fazendo crescer cada vez mais e nos tornarmos semelhante a Ele, o Filho modelo. Meus amados, vamos para o estudo da nossa lição. Hoje, terça-feira, vamos dar prosseguimento à nossa lição semanal. A lição dessa semana está nos exortando a esperarmos no Senhor. Ontem, na segunda-feira, nós estudamos as perguntas 3 e 4, quando na pergunta 3, um diálogo fictício, espiritual, para trazer ensinamento para o povo, Quando uma voz diz assim, anuncia a mensagem, e o mensageiro pergunta, aquela voz, o que devo anunciar, Então, o Senhor manda que ele anuncie a todos os seres humanos, sem acepção de pessoas, Que todos os seres humanos eram como a erva do campo, e a força que eles tinham era como aquela flor do mato, aquela flor que se corta, que vai para o fogo, não tem valor, Que seca, que murcha, que morre, e passa, Passa, sem ter o devido valor, passa rápido, Com a estação, quando vem a estação seca, aquilo murcha, ninguém nem percebe que teve uma flor ali um dia, Mas ele diz que a sua palavra permanece para sempre. O homem é passageiro, as obras dos homens passam e são esquecidas, mas a palavra de Deus, ela é eterna, Olha que mensagem deve ser pregada, então, ao mundo. E na segunda pergunta de ontem, o Senhor diz, olha, você, mensageiro, você que vai levar as boas notícias para Jerusalém. Olha como isso é importante. O mensageiro principal aqui é justamente que o primeiro mensageiro do Senhor é aquele que leva mensagem para os religiosos, não é para os gentios, não. O verdadeiro mensageiro de Deus começa pregando para os religiosos, Muita gente diz assim, você tem que pregar para os gentios, que não, você está pregando para evangélico, porque o evangélico já conhece a Bíblia. Conhece não, eles são os mais que precisam conhecer a Bíblia, são eles, Então o Senhor diz, você suba, você que é pregador de Jerusalém, você que prega para os evangélicos, que acha que está na verdade, mas está tudo errado, Suba no alto monte, você mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem com voz alta, Ele diz lá bem claro, sem medo, pregue com autoridade para as cidades de Judá, não é para as cidades gentílicas, não. É a cidade do povo que diz que conhece a Deus, E diga para esse povo, Deus, o seu Deus, o Deus que vocês dizem que crê, está chegando, viu? Olha, e ele vem com toda a sua glória, com todo o seu poder, viu? E vai, Ele conseguiu trazer a vitória para a gente, ele vai trazer a vitória para a gente. E com ele sempre trará o povo, o seu povo, O povo que ele redimiu, que ele salvou. Portanto, dando continuidade a esta mensagem que o mensageiro está tentando revelar o Deus Todo-Poderoso, vamos então aqui para a quinta pergunta. A primeira pergunta de hoje, da terça-feira. Que tipologia usa Isaías para falar sobre como o Senhor cuidará do seu povo? Como é que Deus vai cuidar? Em Isaías 40, verso 11, a esse povo que ele traz com ele diz o seguinte, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor aqui, Yahvé, Deus o Pai, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Meus amados, que cena, Que cena de cuidado paternal, Porque aqui, apesar da figura ser um pastor e um rebanho, a imagem que vem à nossa cabeça é um cuidado paternal, ou um cuidado maternal, no caso de Deus o Pai, aqui um cuidado paternal. É algo impressionante, é um cuidado que um pai ele dedica a um filho, não a um animal irracional, mas a forma como ele cuida aqui é um cuidado
que muito excede ao cuidado dos pastores comuns aqui. É um cuidado paternal mesmo. Pode ser que antigamente houvesse pastores assim, né? Como Davi e tal, né? Mas muitos dos pastores de hoje, eles são pastores que, que, que guiam seus rebanhos, mas eles estão guiando o seu rebanho aí, não é com esse cuidado paternal. Então, as ovelhas são números, que eles vão ganhar dinheiro com elas. Não tem nenhuma relação de afetividade com esses animais. Aqui é algo especial. O texto anterior fala que o Senhor traz o seu povo consigo, como um pastor que, para onde vai, o rebanho está seguindo ele, porque ele vai falando e o rebanho vai seguindo a voz do pastor. É assim. Era assim, pelo menos antigamente. Todo o contexto bíblico, toda vez que a Bíblia fala de pastor e rebanho de ovelhas, vai tratar dessa questão. E aqui está na figura pastor e ovelhas. Ele fala aqui dos carneirinhos, os filhos das ovelhas, né? Olha que coisa linda. Ora, os carneirinhos, quando nascem, carneirinhos aqui, não era nem para ter o termo carneirinhos, porque não existe carneirinho, é cordeirinhos. Carneiro é o animal que se torna adulto depois de 1 ano de idade. Começa a crescer os chifres e ele ali se torna um carneiro, que vai cobrir as ovelhas. Quando ele não é carneiro, ele é cordeiro. Até 1 ano de idade é cordeiro. Olha que coisa linda, um cordeiro. Então, ele ajuntará os cordeirinhos, ou seja, um carneiro na infância é cordeiro, né? Pois bem, ele ajuntará os cordeirinhos, que coisa linda, olha só. Não sei, não sei quantas pessoas que estão ouvindo aqui já tiveram oportunidade de ver cordeirinhos brincando. Eles precisam de cuidado especial, eles não têm noção do perigo. Eles estão ali para pular, para brincar, para dar cabeçada no outro o tempo todo ali, né? Se preparando, estagiando para ser carneiro um dia. E aí é algo que precisa de muito cuidado. Até a questão do próprio alimento, né? Se deixar, eles brincam mais do que comem, né? E aí diz mais aqui, ó, e esses cordeirinhos que ainda estão com as perninhas fracas, que ainda é uma presa muito fácil para um lobo, qualquer outro animal, até um chacal, uma raposa, é muito fácil, porque ele é pequenininho, né? É muito fácil de se tornar uma presa. Aí o que é que o pastor faz? Carrega no colo. Olha aqui o cuidado paternal. Só o pai coloca um filho no colo, né? E aí diz que as ovelhas que estão amamentando, que têm filhotinhos, que cuida desses cordeirinhos, né? Que estão amamentando ainda, que passou por uma dificuldade ali, por um desafio da gravidez, né? E tal, está dedicando muito para produzir energia para o filho, ou seja, se torna mais frágil, se torna mais cansada, se torna, e ali ela precisa de um passo mais lento, ela precisa de uma atenção maior, de um cuidado maior, levado para um pasto muito mais nutritivo, porque ela precisa produzir mais leite. Olha que coisa linda. Olha como é que Deus cuida do seu povo. É assim que ele cuida de nós. Se você não sente que Deus está cuidando de você desse jeito, aí você vai orar e pedir a Deus que abra os seus olhos, porque você não está percebendo, mas ele cuida assim do seu povo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a sexta pergunta. Que lições e conclusões podem se tirar dos questionamentos feitos sobre o Senhor, aqui nesse texto de Isaías 40, versículo 12 ao 14? Diz assim: Quem mediu a água do mar com as conchas das suas mãos? Ou mediu o céu com os seus dedos? Como o palmo, né? Fazendo palmo nos dedos. Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho?
Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender muitas coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Quem? A pergunta é quem? Será que Deus, o Pai, Yahvé, né, uma pessoa única, tem uma segunda pessoa que possa se igualar a ele para lhe ensinar alguma coisa? Meus amados, a resposta aqui ela é conclusiva. Ela está perguntando justamente porque não há ninguém, não há um segundo criador no universo que possa ter feito isso. Não há uma segunda pessoa que possa sentar tete a tete, cara a cara, face a face com o Senhor e começar a ensiná-lo alguma coisa, a começar a tentar ajudá-lo de alguma forma, alguma coisa que ele não saiba. Primeiro, que o pregador que está em o contexto aqui, é um pregador que está perguntando a voz que clama do deserto de Deus, né? Ele está perguntando, o que é que eu devo ensinar? Aí o Senhor está dizendo aqui, ó, todo esse contexto aqui é o que ele deve ensinar. Ele vai ensinar, a gente aprendeu ontem, né? Que ele deveria ensinar que Deus estava chegando e o povo deveria se preparar, né? Anuncia a todos os seres humanos que eles são como erva, são passageiros, precisa conhecer Deus, que ele está chegando para o seu povo, né? E o povo precisa estar preparado. Aprendemos na pergunta anterior que ele é como um bom pastor que cuida do seu rebanho com muito amor, com muito carinho, principalmente os mais fragilizados, os cordeirinhos e as ovelhas que amamentam. Olha que coisa linda. Aí agora ele vai falar, esse pregador que está pregando ao povo de Jerusalém e ao povo de Judá, agora esse pregador ele vai chegar no ápice da revelação. Ele vai falar sobre Deus, Deus o Pai, Yahvé. Ele diz assim, olha, quem é a única pessoa que mediu na concha das suas mãos todas as águas do universo? Quem é que pegou as duas mãos assim, como uma concha, fez as mãos em concha e pegou toda a água ali, mediu a água que tinha, né? Aí ele ainda pergunta, quem é que com os seus dedos da mão, como se estivesse fazendo palmos, né? Medindo, né? Mediu os céus de ponta a ponta, o universo, que não tem fim, não é os céus do planeta Terra, não, é os céus do universo, né? Quem calculou quanto pesa as montanhas, né, os minérios do mundo todo, colocando numa balança os morros e as montanhas? Olha só. Ele começa a perguntar, quem conhece a mente de Deus? Quem é que é capaz de sondar a mente de Deus como Deus sonda os corações? Ele não sonda só, ele esquadrinha e sonda. Ele é capaz de saber a pergunta que eu vou formular. Ele já sabe o que eu vou dizer na próxima semana, no próximo ano. Ele já sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Então, ele sabe tudo. Agora, ninguém conhece a mente dele. Ele pode se revelar, dizer, olha, eu estou pensando, a minha mente é assim, olha, eu estou pensando que daqui a 100 anos vou fazer isso, eu estou pensando, nesse momento, estou pensando aquilo que eu já vou realizar e estou revelando para você. Pronto. Ele pode me dar conhecimento do que ele vai fazer. Mas que eu entre na mente dele e já saiba o que ele vai fazer daqui a 7 dias, 7 dias não, daqui a meia hora. Não, ninguém. Ninguém sabe disso. Aí não, mas inventaram aí que tem 3 pessoas da Trindade. Tem 2 pessoas que sabem. O texto está dizendo aqui que não. Yahvé é uma única pessoa. Yahvé não é 3 pessoas. E essa única pessoa aqui, ninguém conhece a mente dele. Só conhece aquele a quem ele quer revelar. Não. Quem é capaz de dar conselho a ele? Não tem uma segunda pessoa que dê conselho a ele. Ele é a fonte original de toda a sabedoria. Ele é quem aconselha todo mundo. Mas não recebe de ninguém. Quem foi que ensinou, quem deu lições a ele, né? Ensinamento a ele? É a pergunta. Ninguém. Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ninguém. Ele é a fonte original da justiça. Ele deu poder a Jesus Cristo, o Filho, para que julgue com justiça. E o próprio Jesus vai dizer lá em João 5, versículo 30,
que ele só julga com justiça porque ele ouve o Pai. O julgamento justo que Jesus faz é porque ele está escutando o Pai o tempo todo. O Pai, eu julgo como eu ouço. Como eu ouço, assim eu julgo. Então o Pai lhe dá todo o poder para que ele julgue, porque o Pai lhe dá esse discernimento para ele julgar. Deus é a fonte de tudo, né? Que maravilha! Olha só, meus amados irmãos, que texto poderoso esse aqui falando de Deus, o nosso Pai, né? E o pregador tem como uma das suas, a principal pregação do pregador é revelar Deus o Pai. Cristo veio à Terra revelar Deus o Pai. Deus o Pai se revelou em Cristo. A missão do grande pregador Jesus Cristo, o grande mensageiro de Deus, era revelar Deus. Esse é o conhecimento da salvação, segundo o próprio Cristo disse lá em João 17,3. Que o Senhor nos ilumine com essa mensagem e que essa mensagem do pregador, o que Deus mandou pregar, fazendo um resumo do Evangelho, possa entrar em nossa mente e nós passarmos a pregar isso também. Não só a pregar, viver essa pregação.